Durante a sua vida, Jesus fez muitos milagres, como por exemplo, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, até mesmo transformar água em vinho. E depois da sua ida aos céus, surgiram homens imitando os milagres feitos por ele. Outros tiveram sucesso e outros se deram mal. Neste vídeo, vamos conhecer 8 pastores que morreram tentando fazer milagre. Então, sem mais demora, bora lá para o vídeo. Em número 1, nós encontramos o pastor evangélico Hubert Carlos Rodrigues. Segundo a sua esposa, Ana Maria, o pastor deixou uma declaração escrita em 2008, em que ele diz ter sido informado pelo Espírito Santo de que ressuscitaria 3 dias após a sua morte. O homem morreu numa sexta, vítima de complicações cardiorrespiratórias, e desta forma o prazo para a sua ressurreição descrito por ele terminou na segunda e ele não ressuscitou. O documento deixado pelo pastor diz: minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por 3 dias morto, sendo que no terceiro eu ressuscitarei. Meu corpo durante os meus 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência, diz a declaração. Apesar de não ser registrado em cartório, o documento foi assinado por 2 testemunhas. A funerária responsável pelo preparo do corpo chegou a esperar o prazo dado pelo religioso em respeito à família. Às 23h30 do terceiro dia, momento informado pelo pastor para o acontecimento do milagre, mas infelizmente ele não ressuscitou. Em número 2, nós encontramos James Sakala. Outro caso semelhante ao anterior foi de James Sakala, que era pastor e líder da igreja Sakala Zion na Zambésia. Obrigou seus fiéis seguidores para lhe sepultar vivo, na promessa de ressuscitar em 3 dias, igual tal como foi com Jesus Cristo. Pedido aceito, os fiéis enterraram-lhe vivo. Passaram-se 3 dias, foram cavar no local onde estava enterrado e encontraram-lhe sem vida. Em número 3, Daniel Abodorim. Na Nigéria havia um homem chamado Daniel Abodorim que acreditava ser um profeta. Ele estudou a Bíblia e leu a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões, que foi encontrado ileso na manhã seguinte. Daniel Abodorim percebeu que se ele pudesse entrar em uma cova de leões e permanecer ileso, isso demonstraria o poder de Deus e confirmaria que ele era o profeta designado por Deus. Por isso que em 1991, durante a época da Páscoa, o profeta Daniel aproximou-se do recinto dos leões no zoológico da Universidade de Ibadan, vestindo uma túnica vermelha e segurando a sua Bíblia no alto. Ele entrou no recinto dos leões furtivamente. No começo, os leões recuaram diante do profeta e ele avançou poderoso na proteção do Senhor. Do nada, os leões o atacaram e despedaçaram o profeta Daniel Abodorim. Em número 4, pastor Jonathan Tetwa. Ele tentou imitar Jesus ao andar sobre a água de um rio no Zimbábue, mas não teve o sucesso e foi devorado por 3 crocodilos, pois o religioso sabia que o rio era infestado por crocodilo, mas ignorou o fato e foi mesmo assim. O pastor prometeu aos membros da igreja que iria demonstrar a sua fé num sábado em um rio do Zimbábue, conhecido como Rio de Crocodilos, por ser infectado de crocodilos, andando por cima das águas, assim como Jesus fez. Para isso, ele jejuou toda a semana e chegou o dia, algo deu errado. O pastor entrou dentro do rio, cerca de 30 metros longe da beira, e tentou realizar o milagre de andar por cima da água. Mas ele havia percebido que estava sendo seguido por crocodilos. E aqui acredita-se que quando ele parou de nadar para fazer o que havia prometido para os fiéis, neste momento foi atacado pelos répteis. Eles terminaram ele em alguns segundos. Tudo o que restou dele quando terminaram de comê-lo foi um par
de sandálias e sua roupa íntima flutuando acima da água. De acordo com o diácono Cos, o socorro foi acionado, relatando que um homem tinha sido atacado por um crocodilo dentro de um rio. Quando os socorristas chegaram ao local informado, cerca de 30 minutos depois do ataque, não podiam fazer mais nada, pois era tarde demais. E número 5, o pastor Frank Caleb. Esse é outro caso semelhante ao anterior, que aconteceu em uma praia de Libreia, no Gabão. Após garantir aos seus fiéis que, assim como Jesus era capaz de andar sobre as águas, de acordo com ele, bastaria ter fé para andar sobre as águas. Acredita-se que um dia o pastor Frank e seus seguidores se afastaram da praia em um barco e navegaram por 20 minutos. Ao entrar no mar, o pastor afundou e nunca mais voltou. O evangélico tinha 35 anos e garantiu por diversas vezes que seria capaz de repetir o milagre bíblico. Ele assegurava que havia tido uma revelação e que era possível caminhar sobre a água como Jesus, pena que não deu certo. E número 6, Alfredo Njolove. Na África do Sul, um pastor de 44 anos tentou imitar Jesus Cristo, que jejuou no deserto por 40 dias e 40 noites para se preparar para seu ministério, como está escrito nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. No entanto, o pastor Alfred Njolove morreu de desnutrição depois de ter passado 30 dias sem comida e água no deserto da África do Sul. Seu corpo teria sido encontrado deitado no chão no deserto por um homem que estava passando pelo local. O homem não identificado alertou a polícia, que então informou sua família e congregação sobre o que tinha acontecido. A morte do pastor veio como um choque para sua família, membro da igreja e da comunidade em geral. Número 7, Francisco Barajá. Caso semelhante ao anterior, Francisco Barajá, para imitar Jesus Cristo, um pastor de Moçambique, decidiu jejuar por 40 dias e acabou falecendo aos 39 anos no hospital da cidade da Beira. Ele reproduzia um episódio semelhante descrito na Bíblia. O mesmo foi fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade. Além de pastor, ele também era professor de francês na cidade de Méssica, na província de Manica, localizada na fronteira de Moçambique com o Zimbábue. Ainda segundo a fonte, membros da Igreja de Santa Trindade relatam que era comum que Francisco Barajá e seus fiéis jejuassem, mas isso não havia ocorrido num período de tempo tão longe anteriormente. O pastor Francisco Barajá foi levado em estado crítico ao hospital da cidade da Beira, onde faleceu. Ele ficou 25 dias sem água e comida e chegou ao ponto de nem mesmo conseguir se levantar. Após a insistência de familiares e de fiéis de sua igreja, foi levado ao hospital. No hospital, os profissionais da saúde tentaram alimentar com líquidos e reidrataram com o soro. No entanto, não puderam reverter o quadro do pastor. Francisco Barajá foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos e ele acabou perdendo a sua vida. Em número 8, nós temos Mac Walford. Foi um pastor pentecostal de West Virginia que ficou conhecido por usar serpentes durante seus sermões. Contudo, aos 40 anos de idade, ele faleceu vítima da picada de uma cascavel em pleno culto. Então, gente, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe as notificações para ser notificado sempre que eu for a postar um vídeo novo. Tchau, até o próximo vídeo.